Olá, gente. Boa noite a todos, boa noite a todas. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live da noite de hoje. Vamos falar hoje sobre a questão do bandido bom e bandido morto, ou não. Não é verdade? Vamos falar sobre essa questão hoje, até porque temos visto nos últimos dias um fenômeno que vem crescendo, um fenômeno que vem crescendo e vem preocupando, que é o que alguns chamam de até justiçamento, não é verdade? Ou seja, que é o ato pelo qual pessoas da sociedade acabam fazendo a famosa justiça com as próprias mãos, não é verdade? Então, vamos analisar, vamos refletir nessa questão sobre o prisma da filosofia, do direito, da filosofia política, ou seja, de uma reflexão crítica, na verdade. Então, um beijo a todos que estão entrando, a Maria Isa, o Antônio Guise, minha irmã Mariana, um beijo, meu amor. A Iris Xavier, boa noite pelo carinho. A Nani, um beijo grande. O pessoal está chegando de mansinho. Aqui em São Paulo hoje está uma chuva, mais uma chuva daquela. Não sei se dá para escutar, mas é uma daquelas chuvas de alagar quarteirão. Lidiana, Sacramento, boa noite. João Santiago também chegando, boa noite. Luana, meu amor, um beijo. Te amo. A Iris aqui calor, mas aqui também estava calor, bicho. Aqui estava calor, só que agora, sem brincadeira, não sei se dá para escutar, mas a chuva, o trovejar está muito, muito, muito alto, muito grande. Bem, sem mais delongas, porque hoje eu vou ter que terminar um pouco até mais cedo. Hoje eu vou dar aula no mestrado, o mestrado que eu dou aula lá em Cabo Verde, na África. E é um grande orgulho, um grande prazer poder dar aula em África, nossa mãe África, onde tudo literalmente começou, desde a vida até talvez a filosofia. Tem até, aliás, um vídeo novo meu que está no canal do YouTube do Poju. Quem ainda não assistiu, assista, porque eu falo um pouquinho dessa questão dos egípcios e da filosofia. Minha mãe também entrou agora. Um beijo, mãe. Te amo. Leandro entrou também agora. Meu cunhado, um beijo, querido. Enfim, família chegando, os amigos chegando, para a gente poder pensar e discutir sobre essa questão tão relevante que é bandido bom é bandido morto. Bem, durante muitos e muitos séculos, o que imperava era literalmente a lei do mais forte. Essa era a grande discussão. Quem tinha mais força vencia a, 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 a discussão, vencia a batalha, enfim, tinha os seus desejos alcançados, atingidos. E o outro apenas poderia tentar evitar que alguém pegasse um bem seu, por exemplo. E era assim que funcionava. Se ele tivesse mais força para a reação, ele reagia. Se ele não tivesse força, simplesmente teria que concordar ou morrer tentando evitar essa questão. Bem, assim vigia, obviamente que existiam leis primitivas, existia, na história do direito, a gente fala de um direito primitivo, um direito ainda onde não existiam nenhum tipo de instituições jurídicas propriamente ditas. Então, ou seja, ainda numa construção. Aonde vão. Isso eu estou falando dos sumérios, dos egípcios, ditas, dentre outros. Só um parênteses, gente, se por qualquer ventura, de repente, o sinal acabar, você já sabe porque está chovendo a cântaros aqui hoje, na Paulicéia Desvairada, aqui em São Paulo, uma chuva muito, muito, muito forte mesmo, temporal de verão. Bem, isso começa a mudar aonde, gente? Começa a mudar na Grécia. E começa a mudar com a instituição de uma forma de governo que hoje passa a dominar efetivamente toda
praticamente o mundo ocidental e boa parte também de Ásia e outros, e é a democracia. A democracia ela muda. A democracia ela muda por quê? Porque a lei do mais forte cede espaço para a arte da retórica, a arte da oratória. Então, não mais se venciam as disputas, os debates, as questões através da força física, mas se fazia através da retórica, da oratória. Daí a importância que os sofistas tiveram no mundo grego, né? Especialmente em Atenas, que eles iam, mas não só, mas iam de cidade em cidade de estado, ensinando exatamente a arte da oratória e da retórica. E podemos ver, especialmente, então, também em Atenas, o início de um direito mais organizado. Uma ideia de que não mais a sociedade faria justiça com suas próprias mãos, sem um mínimo, escutando? Sem um mínimo de uma lei pré-existente. Isso é bom que se diga. Por mais que a gente vai encontrar leis no Código de Hammurabi, no Código de Manu, nas tabuletas sumérias, dentre outros, será na Grécia que isso começa a se organizar muito mais, especialmente a partir de Solon. Na verdade, podemos dizer a partir de Drácon. Né? Drácon ele vai fazer as primeiras leis gregas, especialmente voltado ao direito penal, mas eram leis muito pesadas, muito duras, que ficaram conhecidas até os dias de hoje, usamos essa expressão de leis draconianas. São leis que são muito mais pesadas até do que o próprio delito. Né? Então, por exemplo, imaginem uma pessoa furtou um objeto de outrem. Por uma lei draconiana, diria essa pessoa merece ser, então, torturada e morta de uma forma extremamente dolorosa, por exemplo. Ou seja, por mais grave que seja um furto, você torturar uma pessoa até a morte é algo, obviamente, extremamente bárbaro e que é maior do que o delito ocasionado. Acho que não há a menor dúvida em relação a isso. Então, mas começa com Drácula, uma preocupação maior em relação ao direito. E por todos, claro, vamos ter o grande gênio de Solon. Então, com Solon, vai ter uma reorganização jurídica em Atenas. E a partir de então, as leis começam a ficar mais adequadas para aquele momento histórico. E, obviamente, que a história da humanidade, diferente do que se poderia imaginar, ela não é assim uma curva ascendente, ou seja, a humanidade ela não vai evoluindo paulatinamente, de forma gradual, ad eterno. Não, não é assim que funciona. Como é que funciona? A humanidade parece a evolução humana, ela lembra um eletrocardiograma. Ela sobe e desce, sobe e desce. E não só por causa da extinção dos povos, né? Por exemplo, quando Atenas vai ser capturada por Roma, depois vamos ter a queda do Império Romano, etc, etc. Não só por isso. Os próprios povos vão se modificando. Como diria Heráclito, Pantarrei, na verdade, tudo está em fluxo. Isso, obviamente, que serve para a evolução social. E, por exemplo, os egípcios são talvez o melhor exemplo são os egípcios, porque tivemos grandes dinastias, que produziram um Egito extremamente rico em todos os sentidos, mas tivemos algumas dinastias também muito ruins, que voltaram. Por exemplo, tivemos dinastias no Egito que o patriarcado foi banido, onde as mulheres e os homens tinham o mesmo pé de igualdade na maioria das questões, especialmente na mais importante de todas, que, aliás, era a parte espiritual, onde as mulheres até ocupavam os cargos mais elevados naquela época.
Portanto, tivemos essa fase do Egito, e tivemos outras, onde também as mulheres são postas de lado, onde há, na verdade, uma grande ditadura, e não aquele esquema dos faraós que nós conhecemos das principais dinastias. Ok? Bem, portanto, estou fazendo essa introdução para mostrar que é exatamente isso. A história da humanidade ela é uma gangorra, exatamente uma gangorra. E depois da queda do Império Romano, vamos ter durante todo o medievo um direito que vai ser centrado no pensamento da igreja. No medievo, muito pouco de direito foi feito naquele momento histórico. Basicamente, a Europa vive em torno de 1000 anos, um pouco mais, simplesmente com dois tipos de direito. O direito romano, especialmente do Corpus Ius Civili, feito por Justiniano, né, enfim. E, do outro lado, vamos ter o direito canônico. Então, são os dois direitos que a Europa, e falando de Europa, obviamente, que a Europa existia, vigia naquele momento histórico que era o medievo. Ok? Vamos chegar, então, ao Renascimento. E o Renascimento, as coisas começam a mudar, especialmente em termos políticos. Vai ser o início aonde algumas cidades-estados começam a produzir algum tipo de legislação. Por exemplo, Florença, Veneza, Bolonha, começam, né, a produzir um pouco dessa legislação. Entretanto, o que mais nos interessa, efetivamente, vai ser a partir da modernidade e, principalmente, a partir do quê? A partir da Revolução Francesa. A Revolução Francesa vai inaugurar uma fase, gente, muito importante, que é justamente a fase da criação do chamado Estado de Direito. O Estado de Direito. E o que é o Estado do Direito? Basicamente, cidadãos, mas principalmente o Estado, fica, entre aspas, né, refém, mas fica delimitado a partir da produção legislativa. Mas não é qualquer produção legislativa, isso é importante que nós ser dito. A partir da Revolução Francesa, vamos ter o fim dos Estados, momento histórico, vamos ter o fim do ancien regime, do antigo regime, centrado na figura de um imperador que tudo podia, que não possuía limites. Vai ser o início do fim, lá com a queda, da Bastilha, com a Revolução Francesa, todo aquele momento que no primeiro momento foi de terror, depois foi se adequando às questões, enfim. Mas nascia ali o germe que depois iria fecundar, que é justamente do Estado de Direito. Logo, o Estado só poderia fazer determinadas coisas com o seu cidadão, ou contra o seu cidadão, se existisse uma lei anterior que autorizasse. E quem era que faria essa lei? O próprio povo. Por meio, obviamente, de seus representantes. Na grande discussão teórica que envolveu a Revolução Francesa, vamos ter de um lado Jean-Jacques Rousseau e do outro o abade Emmanuel de Sieyès sobre, primeiro, eles concordaram que a quem pertencia a soberania? A soberania pertencia ao povo. Ok, consenso. Mas a soberania pertencia ao povo. Entretanto, como fazer para representá-la? Rousseau não era favorável a uma democracia representativa e, no contrato social, critica bastante a democracia representativa inglesa, já mais antiga que a França, que a francesa. Entretanto, Rousseau sai derrotado pela teoria do abade Emmanuel de Sieyès e a democracia representativa em França sai vitoriosa. E, a partir dessa vitória, passa a ser a grande ideia
no mundo em termos de governo, e até hoje temos, praticamente em todo o Ocidente, democracias representativas. Claro que vamos ter alguns governos que serão monarquias parlamentares, outros que serão parlamentaristas mais republicanos, outras repúblicas que serão presidencialistas, outras um semipresidencialismo, enfim, temos várias formas de governar, né? Mas a democracia, sem dúvida nenhuma, acaba sendo o grande norte de todo o Ocidente. Bem, instituído, então, o chamado Estado de Direito, né? O Estado de Direito passa, então, a ser esse Estado dominante. O cidadão ele abre mão, e aí vamos voltar à teoria de Hobbes, vamos voltar à teoria do próprio Rousseau, e aí vamos ter Montesquieu, vamos ter Locke e outros contratualistas que trabalham na ideia do chamado contrato social. O contrato social seria um pacto fictício, entre todos nós cidadãos, cujo objetivo é buscar uma, uma paz social. A grande questão é a paz social. Como realizar essa paz social? Cada um vai divergir. Mas a ideia vai ser a paz social e o progresso humano. Essa vai ser a grande questão e a necessidade de um contrato social. E aí é onde entra a nossa questão. Quando o cidadão ele reconhece a existência de um poder soberano, a qual ele declina determinados poderes através de um contrato social, onde ele vai alienar alguns direitos, mas não todos, mas alguns direitos, ele vai alienar. E aí, um dos direitos que ele vai alienar é o direito de fazer justiça com as próprias mãos. Portanto, digamos, antigamente, se alguém estivesse, digamos, devendo um dinheiro para mim, no medievo, né, eu de repente poderia entrar na casa e pegar um objeto e falar: ó, você está me devendo, e logo voltei. Tinha caído aqui na. É chuva, gente. Tinha caído aqui no YouTube, mas espero que tenha voltado para todos no YouTube. Mas deu a queda, mas voltou. Então, se você não tivesse forças, a pessoa pegaria esse objeto, ia pagar a dívida e pronto, acabou. Com o contrato social, isso acaba. Então, se o fulano deve ao Beltrano, o fulano vai até o Estado, juiz, e vai dizer: juiz, o Beltrano me deve. Olha aqui o papel que ele assinou, está bem aqui. O juiz vai olhar e falar: realmente, Beltrano, você deve ao fulano, pague em tal dia. Se não pagasse, haveria as penalidades, etc, etc, etc. Mas então, a ideia era de que o Estado passa a ser o senhor da justiça. E a gente, obviamente, isso foi sendo cada vez mais aprimorado, né? E chegamos até a partir do século XIX, século XX, aonde vamos ter o império das constituições. E, mais do que um Estado de direito, passamos a ter um Estado constitucional. E esse Estado constitucional será o quê? Será um Estado onde os direitos e garantias fundamentais deverão ser obedecidos, deverão ser respeitados. Então, a lei não pode, por exemplo, mais trazer punições que violem a dignidade da pessoa humana. Existem limites, mesmo para a pena de morte, só para vocês terem uma ideia, mesmo para a pena de morte. E falando especificamente do Brasil, vamos obviamente ter uma história muito conturbada, especialmente pós-monarquia, né? Desde a República Velha
até a nova república, passando pela ditadura militar, depois pela redemocratização e chegando até os tempos atuais, passamos hoje por um momento complexo, um momento difícil. O Brasil, principalmente em termos de segurança pública. O Brasil vive, na maioria dos estados, para não dizer na totalidade, quase uma guerra civil. Essa é a grande verdade. O uso de armas de fogo para fazer assalto, que não ocorre na maioria dos países, especialmente países que têm uma economia forte, como a brasileira, são muito mais raros, né? Ocorre muito mais furtos do que roubos, né? Só que, claro, também ocorre roubos. E normalmente vamos encontrar pistolas, revólveres, né? São os mais comuns de fazer, de praticar crimes, ou seja, que os bandidos possuam. Mas no Brasil, e aí por todos, as duas maiores capitais, São Paulo e Rio de Janeiro, nós vemos os bandidos a usar armas de um calibre tão pesado que basicamente só as Forças Armadas possuem. Armas que a gente só veria, na verdade, quem fosse o quê? Quem fosse por uma guerra agora, um conflito entre Rússia e Ucrânia, né, Israel e o Hamas, armas desse calibre, que é o que a gente veria. E nós vemos aqui dentro do Brasil. Não é à toa que eu me lembro, na época, quando eu morava no Rio de Janeiro, que ah, médicos israelenses vinham, né, de Israel para estudar com os médicos brasileiros cirurgia geral voltada para ferimentos com armas de grosso calibre. Estamos falando de um país que se envolveu nos últimos 50 anos em vários conflitos bélicos. E esses médicos estão vindo estudar no Brasil porque os brasileiros estariam mais avançados nas técnicas de cirurgia oriundas de ferimentos de grosso calibre, armas de fogo de grosso calibre. É algo, obviamente, a se pensar. E temos visto também, muitas das vezes, um poder público leniente com determinados bandidos, não é verdade? E aí faço minhas palavras de Darcy Ribeiro, o grande Darcy Ribeiro, grande sociólogo, que dizia, né, que se não construíssemos o seu modelo de escola, que no Rio de Janeiro, que eram os CIEPs, né, no Rio de Janeiro ficam conhecidos como brisolões, porque foi no governo de Brizola que foram construídos, iríamos gastar o dobro, o triplo ou quádruplo no futuro construindo presídios. E a verdade é que Darcy Ribeiro estava completamente correto. O que aconteceu? Hoje, hoje não, né? A população carcerária não para de crescer no Brasil. A população carcerária vai alcançando números cada vez mais altos e a sociedade, na sua sanha de tentar se defender, porque também a sociedade se sente acuada. É importante, normalmente, muitos especialistas até atacam, né, a sociedade, dizendo que a sociedade é punitivista e tal, o que é uma verdade também. Mas a outra verdade é a sociedade ela está amedrontada. A sociedade ela olha para um lado, olha para o outro, e só falta falar aquela famosa frase que os personagens falavam no desenho não, né? No filmezinho, no programinha do Chapolin Colorado. Né? Se faltava falar, e agora, quem irá me defender? Essa é a grande verdade. E a sociedade, se falar isso, vai olhar para um lado, olhar para o outro, e, infelizmente, acaba não vendo ninguém. Por quê? Porque o Estado não dá conta de fazer essa defesa, ou não vem dando conta. E aí vamos ter alguns fenômenos. Aonde o Estado não entrou, quem entrou? O tráfico. Logo depois, o tráfico deixa espaços. E quem entra? A milícia. Vou falar especificamente do Rio de Janeiro, por exemplo. Entra a milícia. Olha que loucura.
E hoje temos no Rio de Janeiro locais em que a força policial não entra, simplesmente não entra. Portanto, é algo a se refletir. E, claro, a sociedade, ao observar isso, a sensação que dá é exatamente da famosa frase: bandido bom é bandido morto. Ou seja, a sociedade acaba, tamanha a sua angústia, tamanha a sensação de insegurança, que voltamos praticamente aos idos medievais, aonde queremos, é verdade, que seja feita a justiça, nem que seja feita com as próprias mãos, que é onde vamos analisar a seguir. A Maristela falando, pois é, mesmo havendo leis e imposição de limites, as barbáries ainda acontecem pelo século XXI. Deveríamos ter evoluído em termos de humanidade, mas isso não tem sido prioridade frente ao lucro. E aí vamos entrar nessa discussão também. Enquanto outros países com economia mais forte, também, como o Brasil tem, fizeram o que nós chamamos do welfare state, né? O estado de bem-estar social. Ou seja, iniciaram um projeto de redistribuição de renda, de tentar tirar os mais humildes da sua condição, muitas vezes, de miserabilidade, dar o mínimo de dignidade para que todos possam exercê-la da melhor forma possível, né? Exercer os seus sonhos, os seus planos, não é verdade? Então, a maioria dos estados, com E maiúsculo, né, fez isso. A maioria dos estados fez isso. O Brasil ainda não fez. O Brasil ainda tenta ainda fazer essa redistribuição de renda, mas ainda é muito difícil, né? Existem muitos obstáculos, digamos assim. E essa é uma posição que não é uma posição que defende quem é de esquerda, aliás, pelo contrário. Boa parte, né, boa parte dos grandes empresários, quando eu digo grandes empresários, são os mega empresários mesmo, bilionários, vêm defendendo exatamente isso. E aí, por todos os discursos, vale a pena depois ver uma entrevista do ex-ministro, do ex-presidente do Banco Central, Arminio Fraga, do governo Fernando Henrique Cardoso, dono da Gávea Investimentos, né, um homem riquíssimo, falando exatamente que o Brasil já está demorando a fazer essa redistribuição de renda, que já está demorando demais e que isso poderá causar danos muito grandes, não só à economia brasileira, mas especialmente ao Estado brasileiro, à sociedade brasileira. Por quê? Porque quando temos divisões tão grandes, o risco de uma ruptura social é muito grande, porque o esgarçamento social fica tamanho que uma hora se rompe. E aí é onde nós temos revoluções, revoltas, mortes, sangue, etc, etc. Então, passou do tempo de fazer isso. Temos, então, algumas classes, né, de pessoas que ficam completamente alijadas de uma prestação que seja razoável de serviço público. Razoável. Ficam completamente alijadas. Completamente. Não possuem nem educação. A boa parte de uma população sai completamente sem conteúdo da escola pública, das principais, pelo menos dos principais estados. Existem exceções? Claro que existem. Por exemplo, o estado do Ceará é uma das grandes exceções ao Brasil. Temos alunos saindo para participar de campeonatos de matemática e tal. Mas ainda, infelizmente, está longe de ser a regra, é muito mais a exceção pelo Brasil afora. Portanto, temos esse grave problema.
E, claro, são pessoas que, sem escolaridade, acabam não conseguindo entrar de uma forma mais tranquila, digamos assim, no mercado de trabalho. E ficam alijadas também do mercado de trabalho. E sem perspectiva de conseguir melhores empregos, melhores remunerações. Obviamente que não é só isso, existem vários outros fatores, mas são apenas mostrando alguns fatores que levam a essa questão. E temos visto o quê? Grupos de cidadãos saindo às ruas, armados, às vezes com armas de fogo, às vezes com armas brancas, ah, tacos de beisebol, tacos de madeira, enfim, buscando o confronto com criminosos, numa quase guerra civil, entre aspas, né? Muito que eu exagero, mas numa luta de gangues. No Rio de Janeiro se viu isso, né, de forma assustadora, né? Gangues de rapazes da Zona Sul, armados, saindo para linchar e fazer justiçamento com as próprias mãos. Obviamente que isso é sempre perigoso. Por quê? Se o Estado, com toda uma burocracia, comete inúmeros erros, imagine pessoas que simplesmente pegam um bandido, julgam um bandido e executam a pena num lapso temporal de 5 a 10 minutos. A probabilidade de errar, obviamente, aumenta também, sensivelmente. Portanto, é, chegamos num momento extremamente delicado. A sociedade se vê ao ponto de ter um esgarçamento social, bandidos extremamente treinados, alguns saíram até das Forças Armadas, que também, por não ter um grande investimento, não prende muitas pessoas que acabam encontrando no, no mundo do crime uma remuneração que entende mais digna, enfim. Então, a ideia do bandido bom, bandido morto é uma ideia perigosa. É uma ideia que pode nos levar efetivamente a uma barbárie. A literalmente uma barbárie. Por quê? Porque isso nos leva aos chamados atos de multidão. Dificilmente uma pessoa sozinha espanca outra até a morte. Tem, claro que tem, mas é mais raro. Agora, quando somamos a essa pessoa mais duas, mais três, mais quatro, mais 20, mais 100, os atos de multidão ganham força. E as pessoas passam a praticar e a ter coragem de praticar determinados atos que sozinhas nunca mesmo praticariam. O que, obviamente, leva ao grande perigo. O Estado ele é o detentor do ius puniendi, né, do direito de punir. Se outras pessoas passam a dividir com o Estado esse direito, é porque, na verdade, algo está errado. Algo está muito errado. Algo caminha de forma muito equivocada. E mistura-se a isso a uma crise institucional, né, que o Brasil vive. A sociedade adquiriu uma falta de confiança nos seus três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Leis, às vezes, muito brandas, saidinhas para pessoas que cometeram crimes extremamente violentos. Então, existem algumas questões que merecem a nossa reflexão. É claro que a ideia é a ressocialização da pena, mas eu acho que existem limites. Falar para um pai, uma mãe que perdeu seu filho por causa da violência urbana, que o bandido vai ficar 5, 6, 7, 8 anos e depois já começa uma progressão de regime, acho que é duro demais. Acho que é duro demais. Existem crimes que a progressão deveria ser um pouco mais difícil, ou bem mais difícil. Estamos falando de criminosos de altíssimo potencial ofensivo. Altíssimo.
E o tema voltou à tona agora, com policiais que acabaram perdendo a vida em razão de, de condenados que estavam nessa saidinha e que, antes de voltar, cometiam alguns crimes, né? Já que estavam por aí, né? Então é muito delicado. A Lona falando, esse episódio no Rio de Janeiro foi assustador. A forma como cidadãos comuns se arriscaram para fazer justiça com as próprias mãos. E temos vários, Luana, não é só um caso, não. Eu sou eu. E sem procurar muito, né? Como eu vi um caso, ficou aparecendo outros, né, no Twitter. Eu vi pelo menos uns 5 casos, e por conhecer o Rio de Janeiro, uns 3 com certeza no Rio de Janeiro, outros em outros estados da federação, onde a gente está vendo exatamente esse justiçamento. Como eu falei, é extremamente perigoso. Extremamente perigoso. A Maristela falando exatamente, concordo totalmente. Há 3 dias atrás, um lutador e professor de MMA foi morto após tentar recuperar sua moto furtada. É o caso de repensar o papel do Estado nesse cenário violento. Eu acho que estamos caminhando por uma necessidade de um novo pacto social. O Brasil caminha por um momento muito delicado, é um momento muito difícil, onde a sociedade talvez tenha que exigir mais dos governantes, né? Deixar de votar nos governantes, nos membros do legislativo, porque eles são da minha igreja, da minha religião, porque eles são do meu time de futebol, porque eles comungam uma outra coisa que eu acredito, para votar em pessoas que realmente estão lá para fazer alguma coisa, e não apenas para ganhar o salário. ah, isso se não for fazer outras coisas, menos dignas, digamos assim, menos republicanas. Portanto, a sociedade passa a ter que exigir determinados comportamentos. E aí, sem querer fazer nenhum juízo de valor, porque ainda está muito no início, mas, por exemplo, é de se aplaudir a ida do atual presidente da Argentina, Milei, que é doido para algumas coisas e tal, mas foi com uma comitiva de acho que de 4 ou 5 pessoas, foram de avião de carreira. Foram avião de carreira para agora ele discursar em Davos. E a gente vê outros países, dentre eles o Brasil, uma comitiva gigantesca, um custo enorme de se manter um avião desse tipo, para que os mandatários, e não é só do presidente Lula, mas todos os presidentes usaram bastante esse avião, muitas das vezes para interesses próprios. Então, compete à sociedade exigir também essa postura, essa nova postura. E aí, se elogiar também a postura do vice-presidente da República, do Alckmin, do Geraldo Alckmin, que reduziu em 75% o gasto relacionado às suas atividades como vice-presidente da República. É de se admirar e é de se, obviamente, bater palmas também para essa preocupação, na verdade. Aí eles dizendo, realmente, aqui no Rio de Janeiro nos sentimos inseguros até dentro dos lugares, casa, restaurante, condomínio, assustador. Isso, obviamente, é inadmissível, na verdade, é inadmissível. Por isso que há uma necessidade, mais